Queridos irmãos e irmãs, boa noite, né? Que a paz do Pai e de Jesus, nosso irmão maior, permaneça com todos nós aqui presentes, encarnados e os desencarnados. Como já foi dito, nós vamos conversar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso Pai e vossa Mãe. Necessário se faz nós lermos 4 pequenos trechos dos evangelistas Marcos, Lucas, Mateus e um trecho do Decálogo do livro do Êxodo. Nos diz Marcos: tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não mates, não furtes, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Lucas nos fala, repete os mandamentos e também finaliza: honrarás pai e mãe. Mateus vai mais além: honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. E no Decálogo: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor Deus te há de dar. Importante que se deixe bem claro o que seria honrar. Um exemplo bem simples. Se eu disser para todos os irmãos aqui que é um prazer muito grande, que é verdade, de poder estar mais uma vez aqui nessa casa, trazendo esses ensinos de Jesus, que por serem dele não serem meus, primeiro serve para mim. Vocês vão pensar, poucos que gostam de vir aqui. Mas se eu disser para vocês que é uma honra muito grande poder estar mais uma vez aqui, trazendo os ensinos de Jesus, que igualmente é uma verdade, vocês vão dizer: não, ele gosta muito, muito além do que eu simples gostar de vir até o Educandário Leão Denis. Então, honrar um pouco além do amar de uma forma dentro da lei que nós temos de amar o nosso próprio como a nós mesmos. E lembrando que honrar pai e mãe é o 4º mandamento do Decálogo, ou seja, se ele é o 4º mandamento que Moisés recebeu, ele é uma lei de Deus. Então todos temos o dever e obrigação de honrar pai e mãe. Com base nisso, no item 3 do Evangelho, fala-se da piedade filial. Também é necessário esclarecer a diferença entre você ter piedade e você ter pena. Se você vê alguém caído, cara, passa do lado e diz: que pena, está caído, e se não se levanta mais. Pode ser moralmente, pode ser fisicamente. Você está penalizando, está dizendo que ele não tem mais recuperação. Agora, se você tiver piedade dessa criatura, você vai passar a olhar, vai erguê-lo. Seja com palavras, se for um tombo, ou da forma como ele caiu moralmente, você vai conversar. E se for bebeu demais, caiu, você no mínimo vai deixar ele sentadinho, para que ele não fique no chão. Então a piedade é um sentimento que ele é irmão da caridade, que é um amor no seu maior grau. Por isso, a piedade filial é o dever que nós filhos temos que ter para com os nossos pais. E um fator bastante interessante que também tem que ser dito: o que seria? Muitos poderiam nos dizer: poxa, mas como é que eu vou ter piedade e amor por um pai que me abandonou, por uma mãe que me abandonou, o que eu nem conheci? Assim mesmo, honra teu pai e
da tua mãe, agradece a Deus, porque se não fosse por eles, você não estaria matriculado aqui na Terra para dar sequência à sua caminhada evolutiva. Poderiam te matar. Engravidou, mata, aborta. Mas não, te deixaram viver. Então, só por isso já valeria. Um outro aspecto que também tem que ser falado, quando se fala de pai e mãe, é que também existe o pai biológico, naturalmente, e tem aquelas criaturas que assumem a responsabilidade de conduzir aquele espírito. Que, através da adoção, simplesmente conduzindo mesmo, dando condições daquela pessoa ser uma pessoa do bem. Às vezes é uma avó, que é mãe e pai, às vezes uma mãe, que é mãe e pai, às vezes é um pai, que é pai e mãe, às vezes é um irmão, que por circunstâncias tem que ser pai e mãe dos seus irmãos. Então, a figura do pai e da mãe é uma lei que nós honremos. E o amar, a piedade para os nossos pais, não é simplesmente colocá-los fazer uma edícula e instalá-los lá. Não é simplesmente você tem muitas condições, põe numa boa casa de repouso, problema nenhum que você faça isso. Desde que você não esqueça eles lá. Muitos pais, nós conhecemos alguns, pedem para ir, porque tem outros sintomas. Agora, nós tivemos um testemunho dentro da CERT, por exemplo, de um senhor que achava tudo muito lindo lá, mas ele nada mais dizia para nós: tudo é muito bom aqui, me atende muito bem, lá na Cachoeira, sabe, irmão Jesus? Me atende muito bem, mas a minha família me esqueceu aqui. Não é cristão, não é assim que Jesus nos ensina, isso não é piedade, filha. E outro aspecto também temos que falar, focando pai e mãe, é o nível de tolerância que temos que ter com eles. Ainda mais do que com o nosso próximo. Por isso que Mateus fala, se honrar teu pai e tua mãe, amando, né? Claro, obviamente, vai estar amando o teu próximo como a ti mesmo. Porque o nosso grande laboratório é dentro da nossa casa. É ali que nós aprendemos a ser mais, menos tolerantes. É ali que nós vamos ajustando as peças. E a tolerância, uma vez que paciência ninguém tem, né? Que se tivesse eu não perdi, se alguém que tiver, por favor, se levante que eu quero aplaudir. Porque o dia que você conseguir chegar no patamar da paciência, você nunca mais vai perder. Perdi a paciência e bater, você nunca teve. Agora a gente é mais ou menos tolerante. Esse nível de tolerância, obviamente, está diretamente proporcional ao patamar evolutivo espiritual de cada um. Então, e com relação, a gente escuta muito alguns jovens dizerem, encher a boca para dizer: minha mãe e meu pai não acompanham a minha geração. Vou contar para eles um segredo que vai ficar entre nós e o universo. E eles nem têm que acompanhar a sua geração. Você tem que respeitar eles. Agora, se acompanha, fica mais fácil. Né? Mas não tem. O dever é seu com eles. Não deixe para você. Porque como rapaz e mãe, a coisa é bem mais ampla do que a gente pensa. Tem uma situação aqui que a gente gostaria de rapidamente colocar para vocês. Um pai e uma mãe que tinha um filho único, moravam cerca de 2 horas de São Paulo, mas no interior, tinham lá um sítiozinho, eles moravam lá desde sempre. Muita luta, conseguiram colocar o filho numa faculdade em São Paulo, capital. O menino se formou, um homem, casou, se tornou um grande executivo, e aí deu aquela amnésia padrão, né, do esquecimento de quem colocou eles lá. E quando ele ia visitar papai e mamãe, às vezes no Natal,
aniversário quando eu lembrava, agora dia de pai, dia de mãe para ele ia. E num dia dos pais, ele foi, mas faz uns anos, né? Chegou lá, papai estava lá no banquinho que ele sempre sentava, em frente a uma árvorezinha que eles tinham, um lugar bem bonito, gostoso. E, papai, eu sempre nesse banco, sempre, né, meu filho? Aí, parabéns, dia do pai, aí deu um abraço no pai, muito amor, aquele negócio. Mas no momento seguinte, o filho pega um jornal e foi visitar o pai. Hoje seria um celular, né? Mas como já se passou lá atrás, e começa a ler a notícia e deixou o pai ali no vácuo, né? Como se fala nos dias de hoje. O pai querendo puxar um assunto, um pardal posa numa árvore, na árvorezinha na frente, ele toca no filho. E o que é aquilo? E o filho diz, pai, aquilo é um pardal. Tá, muito obrigado. Continuando o jornal. Pai dá mais uns 5 minutos, o pardal trocou de galho, cutucou de novo. Pai, filho, o que é aquilo? Pai, eu já te falei, aquele é um pardal que pulou dali para lá. Olha, a intolerância começando a ganhar corpo. O coitado do pardal rodou e pousou, começou a brincar com as areinhas. E o cara concentrado no jornal, pai, pela vez terceira, tocou nele. E aquilo que é? Aí o cara explodiu, o filho, né? O senhor não está vendo que este é aquele pardal que desde o começo estava lá? O que é que está acontecendo, senhor? Ele ficou em silêncio, subiu e voltou. Um livro, um caderno, desses mais antigos, debaixo do braço. Sentou do lado do filho, abriu. Aí, claro, o jornalzinho ficou um pouco de lado, curiosão de plantão, né? Papai, o que é que o senhor está lendo? Ah, não sei se é do teu interesse, meu filho, mas é que eu tenho um registro aqui, isso aqui é o meu diário. Eu tenho um registro aqui, que você tinha de 9 para 10 anos, e nós estávamos sentados exatamente aqui nesse banco, e você me perguntou 21 vezes o que era um pardal. E eu me lembro que às 21 vezes eu lhe respondi de uma forma extremamente agradável, sempre acrescentando, eu te amo muito, meu filho. Aí, claro que aí bateu o remorso na criatura, lógico. E o pai, obviamente, teve a ação que ele precisava, pegou o jornal dele e rasgou. Aí o filho olhou para ele bem sério, já com lágrimas de remorso, que essas dói, né? Essas queimam. E abraçou o pai, perdão, negócio. Me perdoa, meu pai, não sei onde é que eu estava com a cabeça. E o pai disse, não vou te perdoar não, meu filho. Mas por que não, meu pai? Porque você não me ofendeu. Aí ele mesmo quer se descabelar. Então, que a gente não precise chegar numa situação dessa para entender a grandiosidade de ter um pai e uma mãe encarnados. Quem ainda tem, valoriza. Sube até onde der, que eles fazem muita falta quando eles partem. Porque um cheiro de mãe é qualquer coisa de espetacular. Um abraço. Tem situações que a gente sente falta até da surra que levou, entende? Sente saudade daquilo, né? Por quê? Porque aquela presença eram corretivos. Ninguém te açoitava, eram corretivos que eram dados. É amor. Você corrigiu, você está amando. É os nãos que você tem que dar com gosto de si, que dói mais em você do que na criança. Mas é necessário, porque ela precisa de limite. Mas nem sempre dá. Enfim, hoje você vai parar na vara da família, né? Dá confusão hoje. A turma já sabe de tudo, né? Mas aí, dando sequência, já entendemos essa parte, o dever que nós temos com os nossos pais, ou com aqueles que fazem a gente de pai, né? Exercitando a tolerância, o amor, enfim, tudo que é bom. E lá no item 5, tem uma passagem que tem como título, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Lembrando que para entender o Evangelho de Jesus, necessário se faz que se vá à época de Jesus para entender os costumes. E que nós, há 2000 anos atrás praticamente,
recém-saídos do primitivismo, a gente estava muito cru ainda. Então Jesus tinha, o que ele fazia? Não perdia uma única oportunidade de ensinar. E essa é uma passagem muito linda. Ele está pregando a palavra, ele sente fome e entra em casa. Claro que o povo faminto dos seus ensinos entra junto com ele. Ele está falando mais de 10 minutos, chega sua mãe e seus irmãos vão te chamar. E ele falava exatamente de piedade filial, aquele povo que estava ali. Oh, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem vê-lo. Ele olha para todos e com perplexidade todos recebem a seguinte afirmação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí deu um nó, né? Poxa, está falando de piedade filial, está renegando a mãe? Claro que não. O que ele queria mostrar naquele momento? É que existem as famílias pelo laço do espírito e pelos laços de sangue, a corporal e a espiritual. Parentesco corporal e o parentesco espiritual. Para que a gente entenda, inclusive, o outro item que vai falar da ingratidão dos filhos, é necessário os pais entender como é que se formam as famílias. Como é que acontece a formação das famílias? Existe um local no espaço chamado erraticidade. O espírito, ao desencarnar aqui no plano Terra e se desvincular de tudo e todos que ele estava preso aqui. É importantíssimo esse detalhe. Muita gente acha que o desvincular é você ser resiliente com as coisas materiais. Não é isso aí só. É uma coisa mal resolvida que ficou, uma mágoa, é uma criança que você gostava muito, coisa que você deixou de fazer, tudo isso te prende aqui no plano. Então, quando ele consegue se libertar de todo esse processo, ele migra para esse local chamado erraticidade, e lá, pela lei universal de afinidade fluídica, se reúnem todos formando uma família. Certa feita nós falávamos de um tema semelhante e alguém disse: porque nós nos unimos por afinidade, nós estamos aqui reunidos por afinidade. E alguém disse: poxa, mas os opostos se atraem. Aí nós respondemos: mas não se misturam. Então, é melhor trabalhar os afins. Então formamos famílias, certo? Naturalmente, quando saímos, conforme diz Santo Agostinho, uma mensagem bem grande, inclusive, eu acho que a maior do Evangelho, ele explica que quando saímos, obviamente, nós não somos diferentes, não saímos diferente moralmente daquilo que nós éramos enquanto encarnados, só deixamos um corpo físico. Então a gente leva um monte de bagagem, né? E lá formamos famílias. Naturalmente, como a gente leva toda a nossa bagagem, existem famílias mais evoluídas, famílias menos evoluídas. O que é que a espiritualidade superior faz? Os encarregados para que adiantemos todos, que a gente só vai se adiantar juntos. A gente tem que crescer junto, não tem como um só crescer. Permite que espíritos de famílias menos evoluídas encarnem o seio de famílias um pouco mais evoluídas, com duplo sentido de aprender e aqueles que ali estão mostrar que já sabem alguma coisa. Quem são esses espíritos? São aqueles que chamamos de filhos problema, que na realidade não são filhos problema. A gente escuta, inclusive, na linguagem popular, de que a seguinte frase: poxa, aquela família, pai e mãe, 5 filhos, 4, estão super bem, mas tem um que é do avesso, aquele é um filho problema. Nem parece ser daquela família. E não era, só que agora é. E vai continuar sendo. É e vai continuar sendo daquela família.
Por quê? Porque existe a necessidade do ajuste. Agora, quando a gente fala de ingratidão, são as encarnações de ajuste. Como é que você vai justificar aos olhos da terra uma criança de meses negando mamar no seio da mãe? Aos olhos da terra não tem o menor sentido isso. Mas se você parar para entender que quando na concepção, no momento da concepção, se conecta a mãe, a futura gestante, um espírito adulto, aí você vai entender que se trata realmente de um desafeto de antes, que até seus 7 anos, próximo disso, ele ainda tem muita memória do antes. Sem contar todo o processo para que chegue a esse ponto de ele aceitar e ser aceito naquela família. Então é um processo muito difícil. Mas temos muitos sucumbem, ambas as partes, mas muitos superam. Então o que a gente diria, não desista em momento algum do seu filho. Quando você pensa, fiz tudo e não consigo ver melhor, você não tem ideia do quanto você já fez. Um exemplo bem simples, uma pessoa muito conhecida, que nós gostamos muito, tinha uma situação dessa e ela um dia encontra uma amiga e diz, você é mãe de fulano? Sou. Que criança educada. Ela tomou um susto, né? Poxa, é ele mesmo, né? Não, que educado. E em casa o bicho era um terror. Mas tudo aquilo que ele pegou, ele não perdeu nada. Então, não pense que não está resolvendo, até porque você mais na frente nem precisa encontrar ninguém na rua. Você vai ver que aquele que era, entre aspas, um problema, não raramente é o que vai te dar maior suporte. Entende? Porque os ajustes vão acontecendo. Existe o apoio muito forte da espiritualidade nesse sentido. E uma outra coisa que também é muito importante, a responsabilidade sobre o filho não é apenas de pai e mãe, é de todo o grupo familiar. Então os irmãos que estão naquele grupo familiar têm responsabilidade também sobre aquele irmão que necessita de uma atenção maior. É muito importante que também se entenda isso. Porque é muito comum dizer, não recebeu educação, meu irmão não é isso. Tem gente que esconde o filho, mostra só os bonitinhos. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, teu filho é teu filho, cara. Ele está ali, está para aprender, para te ensinar. Quanta coisa que está num sistema desse, quanta coisa que está numa programação dessa. Então é muito bom quando a gente vê pessoas que realmente triunfam diante. Isso é uma situação bastante difícil. Mas nós conhecemos muitas pessoas que se saíram muito bem e estão colhendo todos os louros das suas atitudes nobres, fundamentadas nos ensinos do Divino Mestre Jesus. E acredite, é muito importante e fundamental em todo esse processo de amor, não só para os pais, a figura, a referência de Jesus como modelo de guia para nós. Todas as vezes que nós precisarmos contrapor alguma coisa com qualquer irmão de sangue, se coloque sempre no lugar dele. Porque o exercício começa em casa. E tem muitos fatos que a gente conhece de criaturas que se modificaram por amor do próprio grupo familiar. Então isso é muito bom. Não existe nada que está perdido. Nada. Nada. Tudo tem uma solução. Se você tiver amor, você vai ter amparo. Tem situações muito difíceis? Tem. Elas existem também. Né? A gente não precisa elencar aqui.
mas tem um fato que é muito conhecido, eu acho que discutir isso de uma forma muito bonita. Um casal, ele executivo, morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tinham 3 filhos, 2 universidade, contudo, e um era aquele que só queria saber de computador. Tá? Então aquele era, a família estava excluindo aquela criatura. E o que é que uma criatura excluída faz? Rebeldia. Não é verdade? Ficar rebelde. Quanto mais exclui, quanto mais vai para cima, mais ele vira um cara mesmo, sabe? E um dia, essa família, assistindo uma palestra de forma aleatória no YouTube, de Raul Teixeira, que falava da família, falava de uma situação semelhante, dizendo da responsabilidade dos pais e dos irmãos para com os filhos, e com os irmãos, em especial aqueles que davam, ele ainda fazia, cifrava, né, que eram problemas. E eles prestando atenção, e Raul dizia para eles o seguinte, que experimentem chamar essa criatura em vez de excluí-la. Chama. Ela está sendo marginalizada, por um deveria ter mau apoio. Porque Jesus, quando manda que não são os seus que precisam do remédio, ele não está receitando analgésico para ninguém. Está dizendo que aquele que tem a maior deficiência precisa de maior atenção. Mas a gente precisa ter isso na prática. Permitir que essa doutrina entre em nós e nós a pratiquemos. E o que eles fizeram? Chamaram o filho, que já era adulto, já tinha 18, 19 anos. Filho, a gente sabe que teus irmãos estão numa situação de momento, olha como já mudou o discurso, que antes ninguém nem conversava. E aí foram conversando, fala tudo que Deus quer para dizer para nós. Meu Deus, o menino estava com quase 19 anos, de muita mágoa, abriu a caixa de ferramentas e disse tudo o que queria e mais um pouquinho para corrigir o que ele não deixou. Os pais escutaram, os irmãos escutaram. Pois é, mas nós queremos agora te ajudar, nos perdoe e vamos procurar recomeçar juntos. E devagar foi voltando o diálogo dos irmãos, pai e mãe, com esse menino que só vivia de festa e rolê, e ele começou a se reaproximar de casa. Ele gostava muito de computação, um dia ele chamou o pai, que era empresário, e disse, pai, eu gostaria muito de fazer uma universidade, eu quero me especializar em TI. Pô, o pai quase infartou de alegria. Mandou o filho para o Rio de Janeiro, o menino foi lá, se deu tão bem, aquele filho de problema se deu tão bem, que ele não voltou. Só voltava para visitar os pais com regularidade. Com outros amigos, formaram uma pequena empresa que foi ganhando expansão e se tornou um grande empresário da área TI. Se aquelas criaturas, pai e mãe, à época que tudo começou, não tivessem de uma forma aleatória assistido uma doutrina que chamou-os à razão, de uma criatura que de forma ímpar colocou uma situação real, possivelmente o menino ainda estaria totalmente fora da linha. Então isso serve para nós. Eu vou ser muito honesto, eu acredito muito que todos, sem exceção, é uma questão de tempo, às vezes os tempos são diferentes, pelo motivo até que todos viemos da erraticidade, mas de núcleos diferentes. Então, às vezes, a gente precisa dar um tempo para aquele que chegou depois se adaptar a uma nova realidade e nós nos exercitarmos nosso nível de tolerância para que a gente se ajuste e cresça junto. Aí sim, você pode dizer, agora eu tenho uma família. Agora sim, nós vamos nos reunir em família. Aí dá. Ficou bem claro por que amar, honrar pai e mãe, amar Lênia. Olha quanta coisa que está agregada, quanto esclarecimento num capítulo. Poderíamos ir muito longe aqui, mas não tem porquê. Já foi dito que havia necessidade de servir.
Só vou deixar um convite sempre para todos. Eu gosto muito de deixar esse convite. Lembrando que se nós perguntássemos para Jesus, mestre, o que é que tu queres de presente? Ele responderia, não tenho dúvida. Ame como eu vos amei. E eu faço um pedido, humildemente, um cisco que eu sou diante do Mestre. Um menor dos grãos de areia diante do Criador. Vamos nos amar. O planeta está precisando muito de amor. E esse amor começa com pai e mãe. Começa nas nossas casas. Vamos nos amar. E principalmente vamos dizer para quem amamos que nós amamos. Tem gente que tem vergonha de passar uma mensagem bonita porque tem a preocupação de ser mal interpretado. Mas se é uma crítica, uma coisa errada, ele passa todos os contatos. Pá! É uma piada pesada, todos os contatos. Manda para o grupo errado, manda para a família, desculpa, volta. Agora, quando é uma coisa que vai ajudar, auxiliar, para isso eu posso mandar, para isso eu não posso, não é por aí, né? Então vamos dizer sim, vamos dizer que a gente ama. Ah, mas eu estou casado há 50 anos, ela já sabe, ou ele já sabe. Diga, porque só soma. Se você recém casou, acostume-se a dizer. A sua esposa engravidou, comece a conversar com seu filho, sua filha, no ventre. Isso é muito bom. Lembre-se que é um espírito adulto que está ali, que está precisando desse amor de pai e de mãe. Ame, diga que ame. Para não acontecer o que aconteceu, uma criatura que, após assistir uma palestra onde se pedia que se acostume-se a dizer que ama, e ele saiu da palestra empolgadíssimo e disse: amanhã de manhã cedo vou acordar minha mulher, vou até dar um susto nela e vou dizer que a amo. Eram 50 anos casados. Quem tomou o susto foi ele, que ela amanheceu desencarnada. Ele não teve tempo de dizer. Levou 50 anos para dizer quando decidiu. Então, honrar pai e mãe é fundamental. Tem uma frase para reflexão agora para a nossa semana inteira. É muito boa, muito profunda e muito gostosa de ser dita. Ombro amigo é aquela criatura que você não consegue comprar nem com uma mega sena acumulada em livro esterlina. Ombro amigo você conquista. É aquela criatura que você fala, tudo que você precisa falar. Dependendo, você vai tomar um balde de água gelada, você pensava que ia ganhar um colinho. Mas essa é que te ama, que ela está ali para te corrigir. Então, se você tem valorize. Assim como valorize muito, mas muito mesmo, aquela criatura que está com você durante uma grande tempestade na sua caminhada. Porque em dias de sol, a praia está lotada. Vamos honrar pai e mãe, muita paz, muita luz com Jesus nos nossos corações.